Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma análise sem enrolação do resultado do terceiro trimestre de 2023 do Banco do Brasil. A intenção é não perder muito tempo para você entender os principais pontos chaves do resultado e também focar em outras empresas que vão entregar o resultado hoje. Inicialmente é bom destacar que o banco anunciou uma remuneração complementar aos acionistas referente ao terceiro trimestre de 2023, com dividendo por ação na casa de 78 centavos. Lembrando que boa parte desses proventos são JCP, então a gente teria algo líquido aqui na casa dos 70 centavos por ação. Nos principais tópicos da demonstração do resultado, a gente percebe inicialmente que o banco vem ampliando a sua provisão para crédito de liquidação duvidosa. Então, na contramão do Itaú, o Banco do Brasil ele vem crescendo sua provisão para devedores duvidosos e, segundo o banco, isso se deu devido ao impacto do pedido de recuperação judicial da Americanas, ocorrido lá em janeiro de 2023 e justamente agora vem impactando o resultado do banco. Um ponto interessante do resultado é que o banco apresentou um crescimento da sua margem financeira líquida, principalmente puxado pela receita com prestação de serviços. Então isso aqui é muito bom para instituições financeiras. Isso aqui acaba sendo um proxy muito positivo de receitas para a companhia e ele vem mesmo no ambiente de alta concorrência com as fintechs, conseguindo crescer bastante. Houve um crescimento de 4,6% na comparação trimestral e um crescimento de 1,7% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Quando a gente olha para o crescimento acumulado dos últimos 9 meses, o banco apresentou um crescimento de 5% nas receitas com prestação de serviços. No final das contas, o banco entregou um lucro líquido na casa de 8 bilhões 396 milhões, um lucro gigantesco. Mesmo assim, ele frustrou as expectativas do mercado, né? Então, o resultado do Banco do Brasil representa aqui um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado, mas o mercado esperava mais. Isso porque, pessoal, o Banco do Brasil ele vinha numa pegada muito forte de crescimento, mas quando a gente analisar lá embaixo o guidance do banco, a gente vai ver que o banco está dentro do guidance, conseguindo manter aqui um ROI na casa de 21,3%, que é um ROI excelente. Pessoal, agora vocês sabem muito bem que o mercado ele não vive de resultados, né? Ele vive de expectativa. E a expectativa do mercado era que o Banco do Brasil fosse entregar um desempenho tão bom quanto o do Banco Itaú, que superou as expectativas do mercado. Entretanto, o mercado esperava que o Banco do Brasil fosse entregar um lucro líquido na ordem de 9 bilhões. E a gente viu que ficou um pouquinho abaixo das expectativas do mercado. Mas mesmo assim, como eu falei com vocês, o banco está entregando um ROI de 21%, pessoal. É um nível de retorno muito elevado, principalmente se a gente considerar a magnitude do Banco do Brasil. Pessoal, talvez o que mais tenha desagradado o mercado tenha sido essa provisão muito acima da média, muito acima das expectativas, né? Já que quando a gente fala de risco de crédito, houve um aumento de 7,9% na comparação com o trimestre anterior e de 45,1% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Já a receita de prestação de serviços segue sendo o ponto de destaque mais positivo desse resultado do terceiro trimestre, principalmente quando a gente considera o resultado aqui anualizado. Então, no acumulado dos últimos 9 meses, houve um crescimento de 5%. Isso mostra que o banco está conseguindo fazer frente aos bancos digitais, às fintechs, e mesmo assim conseguindo aumentar e manter sólido o crescimento das suas receitas com prestação de serviços, que é um proxy muito importante de rentabilidade para instituições financeiras. Quando a gente fala de controle de despesas, o banco segue sendo bastante eficiente, já que as despesas administrativas cresceram apenas 1,5% no período e o índice de eficiência do banco se encontra na casa de 28%, um índice de eficiência extremamente interessante. A gente vê esse índice aqui em queda nos últimos trimestres, isso mostra como o banco tem corrido atrás para manter o seu controle de despesas, né? Então, o índice de eficiência, pessoal, quanto menor ele for, melhor, porque significa que o banco está conseguindo alcançar um resultado maior utilizando menos recursos para isso. Tivemos a carteira de crédito apresentando um crescimento um pouquinho mais tímido na comparação com os outros trimestres, principalmente com a estagnação aqui do segmento pessoas jurídicas. Entretanto, isso foi parcialmente compensado com um forte crescimento do segmento agro. A gente vê que o agro do Banco do Brasil ele segue um crescimento muito forte nos últimos 4 trimestres, mas no segmento pessoa física e pessoa jurídica, o banco segue muito mais cauteloso, principalmente com essa percepção maior de risco de inadimplência. Pessoal, agora será que com esse resultado do terceiro trimestre, o banco está conseguindo ficar dentro das suas próprias projeções? Bom, vocês vão ver que sim, que o banco está conseguindo até mesmo surpreender positivamente em alguns pontos. A carteira de crédito deveria apresentar um crescimento entre 9% e 13%, e considerando que o acumulado dos últimos 9 meses já apresentou um crescimento de 10,7%, no segmento da margem financeira bruta, o banco previa um crescimento entre 22% e 26% e já apresentou um crescimento de 30,4%, considerando que os 9 meses. Na provisão para crédito de liquidação duvidosa, o banco previa que ia provisionar entre 27 e 23 bilhões e até o atual momento ele já provisionou 20,5 bilhões,
ficando dentro das metas estabelecidas. Na receita com prestação de serviços, ele apontava um crescimento entre 4% e 8% e já entregou um crescimento de 5% na receita. Despesas administrativas, o banco previa um crescimento que deveria ficar entre 7% e 11% e está dentro das metas com um crescimento de 8%. E o lucro líquido ajustado deveria ficar entre 33 e 37 bilhões, já entregou um acumulado aqui de 26,1 bilhões. Agora, se a gente considerar que no próximo trimestre ele deve entregar um lucro na faixa dos 8 bilhões, como foi no segundo e no terceiro trimestre desse ano, nós teríamos aqui, pessoal, 26,1 bilhões mais 8 bilhões de lucro líquido no quarto trimestre, então fecharíamos o ano aqui com lucro líquido na ordem de 34 bilhões dentro do guidance do próprio banco. Então, até agora no Banco do Brasil não houve, no meu ponto de vista, nenhum tipo de frustração. O banco está seguindo a linha que ele sempre seguiu, apresentando resultados sólidos e um pouquinho de atenção naquela PCLD, né? Não chega a ser, pessoal, algo tão preocupante, mas mesmo assim é algo que o mercado não estava esperando. Então talvez as ações do Banco do Brasil elas sofram um pouquinho amanhã, mas ele segue na minha carteira de investimentos de longo prazo, gerando mais dividendos para mim, aumentando a minha capacidade de aportes. O banco ainda continua extremamente descontado, com um PL de 4,5 vezes e preço sobre valor patrimonial de 0,91. O banco que está entregando 9% de dividend yield. Pessoal, como vocês puderam ver, uma análise sem nenhum tipo de enrolação para poupar o seu tempo. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que você fortaleça o meu canal, deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo, que você me ajuda demais. Até o próximo vídeo.